Bom dia, sementes, tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu queria fazer algo que fizesse realmente sentido para vocês, que tivesse uma mudança significativa. Então eu comecei a pensar e acredito que nesse formato aqui nós vamos aprender mais, nós vamos buscar mais e nos desenvolver, tá? Então essa semana aqui inteira nós vamos falar sobre mudança de mentalidade. Por quê? Todas as lojas que eu peguei, todos os clientes que eu peguei que eles não tinham uma mentalidade de vendas assim para cima, para frente, eles não conseguiam desenvolver tanto. Falei, poxa, mas o que eu posso fazer para eles? Aí eu cuidei do Instagram, eu passei as estratégias, eu desenvolvi, dei o passo a passo, só que muitas dessas pessoas não conseguiam desenvolver. Falei, o que será que está acontecendo? O que nós podemos mudar nisso? Foi aí que eu entendi que precisa de uma mudança também de mentalidade de algumas pessoas. Algumas pessoas faziam exatamente o que eu falava e começavam a prosperar, por exemplo, hoje. Conversei com uma irmã aqui, uma semente, ela falou, Lucas, vendi R$ 2.000 essa semana, esse final de semana. Eu falei, mas você foi atrás dos clientes, não foi? Ela falou, fui. Eu falei, então, é isso. Mas dá pra ver que a mudança de mentalidade dela é diferente, é pra frente, pra cima, você entendeu? Então, assim, vamos trabalhar, vamos buscar em Deus para que nós possamos ser transformados na nossa mentalidade. E é isso que nós queremos atingir agora, tá? Então vamos lá. Mudança de mentalidade. Como seria pensar igual a Cristo, Jesus Cristo? Aí tem dois pontos aqui, tá, gente? O primeiro, que é total ali, é para o evangelismo levar o reino de Deus. Isso aí é o que Jesus Cristo quer. Só que, como que nós temos família, nós temos filhos, nós temos uma casa, tudo para trabalhar também, nós temos que trabalhar uma outra base, que é cuidar da nossa família, dar esse suporte e também levar a Cristo. Então são dois pêndulos ali que nós temos que trabalhar bem, equilibrar ele bem, porque se você só cuidar das coisas de Deus, do reino de Deus, e deixar sua família de lado, vai cair. E se você só cuidar da sua família e esquecer o reino de Deus, você não vai estar cumprindo seu propósito também na terra, você entendeu? Lembra dos pastores antigamente, que eles ficavam 100% só cuidando das coisas de Deus, só cuidando das coisas de Deus, deixavam seus filhos de lado, e muitos desses filhos ficavam rebeldes e se desviavam, porque ele cuidou tanto das coisas de Deus, só que ele não deu suporte para a família dele também. Só que na Bíblia fala para nós termos esse equilíbrio. Nós temos que cuidar sim das coisas do reino de Deus, mas também temos que cuidar da nossa família, tá? Então, pensando nessa questão da mentalidade, nós vamos pensar para a transformação da nossa mentalidade, para cuidar da nossa família, das nossas estruturas e também cuidar das coisas de Deus, levar o evangelho através do nosso trabalho, do nosso propósito, ok? Então, se você não sabe ainda qual é o seu propósito, como que você vai fazer as coisas de Deus? Então, por isso que nós precisamos ter essa mudança de mentalidade também, ok? Vamos lá. O primeiro versículo aqui, ó, que é o versículo que nós vamos tomar para o nosso dia de hoje, tá? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual que é a vontade de Deus para você? Para todos nós, no geral, é levarmos o reino de Deus, fazer com que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, certo? Mas como que nós vamos fazer isso? Você entendeu? Esse que é o ponto. Como que você vai fazer isso? Então eu quero que você pare e pense e converse com Deus. Se Deus, realmente, qual que é o meu ponto? Onde que eu levo o seu reino? Como que eu saio do padrão do mundo e começo a viver aquilo que está no seu coração, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Eu vou falar sobre a minha pessoa, tá? Eu estava trabalhando, fazendo bastante dinheiro, trabalhando muito, 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 muito. Só que chegou um momento que Deus falou assim, ó, você está saindo daquilo que eu quero. Você está correndo atrás das coisas da sua família, está prosperando, só que aquilo que eu quero, você já não está fazendo mais. Você fugiu um pouco da sua essência. Eu falei, poxa Deus, é verdade, né? Então eu comecei a tirar um tempo com ele, comecei a voltar aos poucos e a alinhar as coisas. Eu estava indo na igreja, estava falando de Deus para as pessoas e tudo mais, só que aquilo que ele me chamou para fazer eu já não estava mais fazendo. Eu falei, olha só, coisinha simples, mas já estava fugindo. Eu vim, realinhei. E o que você talvez esteja fazendo que você está saindo daquilo que Deus está falando para você fazer, você entendeu? Então vamos lá. Como que nós vamos entender esse ponto em Deus? Olha só, primeiro, eu quero que você volte um tempo atrás, quando Deus falava com você, quando você era mais nova. Geralmente quando você é criança, Deus fala muito com você. Volte lá atrás, visite aquele momento de criança seu, que tem muitos pontos específicos que Deus está falando com você lá, que você se perdeu agora. Sabe? Quando eu era criança, eu tinha uns 4 anos de idade mais ou menos, Deus falava várias coisas comigo interessantíssimas. E eu sempre volto na minha infância, volto nesses momentos importantíssimos que Deus falava coisas específicas e eu realinho com um propósito.
Ah, tá, mas e o meu propósito? Como que eu vejo? De uma forma simples e objetiva é aquilo que é a sua dor. Sabe quando acontece alguma coisa com alguém assim que você vê que você fica aí revoltado, quer mexer? Por exemplo, eu não suporto ver criança sofrendo. Criança em situação de risco, sendo abusado, o que for. Isso aí mexe comigo, eu fico mal, eu me revolto. Por quê? Isso é o meu propósito. E também pessoas que são inferiorizadas, que são deixadas de lado. E eu vejo que Deus tem trabalhado muito comigo com mulheres cristãs que querem se desenvolver. Então, assim, vocês fazem parte do meu propósito. Por isso que eu estou aqui dedicando o meu tempo para abençoar a vida de vocês, porque faz parte do meu propósito. Eu fico muito revoltado quando eu vejo uma mulher de Deus que não está conseguindo fazer aquilo que ela precisa, às vezes está passando necessidade em casa, não está conseguindo fazer suas vendas e eu quero ajudar de alguma forma. E essa é a forma que Deus me trouxe por enquanto para ajudar vocês. Você entendeu? Então pense para você, o que é que move meu coração? E outra coisa também tem, as suas feridas passadas têm muita ligação com aquilo que você nasceu para fazer, tá bom? Então, qual que é o ponto aqui? Deus quer um jardim florido, lindo, maravilhoso, bem cuidado. Ele quer isso de você, ele quer que você floresça e traga a sua essência para o mundo, para que as pessoas no mundo vejam a essência de Deus em você e que você possa levar o evangelho dele, tá? Só que o que acontece? No mundo, Satanás, ele tenta ir colocando aqui assim, ó, erva daninha. Esse jardim maravilhoso que você está vendo aí em cima, se você não cuidar, se você deixar que pensamentos ruins comecem a entrar nele, se torna como esse outro jardim aqui embaixo, que não é mais um jardim da sua plenitude, cheio de ervas daninhas. Tem até umas florzinhas bonitinhas, mas há o caos ali dentro. Por que Satanás ele quer fazer isso? Ele não quer que você viva a sua essência, porque se você viver a sua essência, as pessoas ao seu redor vão ver Cristo em você, vão ver Jesus em você. Poxa, eu quero servir esse mesmo Deus que ela, porque olha como que ela é diferente. Olha esse jardim como ele é lindo. Eu quero ser um jardim como esse jardim aqui. Você entendeu? Só que aí o que acontece? Eu não sei se vocês já cuidaram de planta, de jardim, essas coisas assim. Quando você começa a cultivar algo, ou até mesmo agricultura assim, você sempre tem que ficar tirando aquelas ervinhas daninhas. O que é erva daninha? Uma planta ali, alguma semente que não é para estar ali. Então todos os dias você tem que ir arrancando, dependendo do jardim que você faz, ou a agricultura, é muito trabalhoso. Eu já trabalhei com isso, gente. Cuidei já de hortaliças e tudo mais. Gente, é muito chato. Você todo dia fica lá tirando com a mãozinha e vários, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Dá muito trabalho. Mas é necessário para quê? O seu jardim se mantenha na plenitude. Chega um certo momento que essas ervas daninhas já não vêm mais com tanta frequência. Mas você precisa fazer esse trabalho diário de tirar as ervas daninhas. E o que são essas ervas daninhas na nossa vida de forma prática? As ervas daninhas são os nossos pensamentos. Pensamentos ruins, pensamentos que nós mesmos temos sobre as nossas vidas, pensamentos que Satanás coloca na nossa cabeça. E quais são esses pensamentos que fazem a gente não ser mais esse jardim aqui maravilhoso? Ele sempre vai colocar coisas assim. Tudo aquilo que Deus chamou você para ser, ele vai falar o inverso, tá? Se você é uma boa comunicadora e fala do reino de Deus, fala com as pessoas, deixa as pessoas bem felizes, ele vai falar: você só fala besteira, fica quieta, você não nasceu para isso, você é burro, você entendeu? Então ele sempre vai jogar essas ervas daninhas, só que a sua mentalidade tem que ser mudada de uma tal forma que você não permite que essas coisas entrem na sua cabeça, você não permite que você mesmo pense essas coisas de você, mas venha para Cristo e fala assim: Deus, quem eu sou em ti? E começa a renovar sempre a sua mente segundo aquilo que Deus tem para você. Então hoje, Deus, quem eu sou em ti? Revela para mim, porque eu quero viver essa plenitude em ti. Eu quero ver essa plenitude em ti no reino espiritual, para que eu possa levar o teu reino, e também para que a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, se sintam bem confortáveis, porque nós precisamos disso também. E como você precisa, quando você faz tudo isso, você entende isso, as suas vendas melhoram também. Uma pessoa motivada, que está na sua essência, na sua plenitude bem, vai fazer boas vendas, vai trazer mais confiança. E é isso que eu quero que vocês entendam. Você vai fazer um vídeo melhor, você vai falar super bem, as pessoas vão ver essa essência em vocês. Eu não sei quem acompanha a Nath, minha esposa, quando ela começou, ela não entendia muito disso, da essência dela. Só que hoje, se você vê ela falando, ela dando as palestras, falando sobre
a aparência, sobre a imagem que você transmite é outra pessoa. E ela está refletindo a imagem de Cristo para as pessoas, você entendeu? Através da vida dela, do comportamento dela. Então você vai mudar também. Você vai começar a tirar foto, você vai fazer vídeos, você vai trazer luz para outras mulheres. Por quê? Um vídeo que você está fazendo falando sobre autoestima, sobre se vestir bem e trazer alguma coisa bíblica e motivar essa mulher, imagina uma mulher que está depressiva, está ali cansada, não quer saber de nada, e escuta você falando algo. Você está trazendo a palavra de Deus através da moda, através de algo que Deus te trouxe. Você entendeu? Então, por favor, comece a pensar de forma inteligente e estratégica. Aquilo que Deus quer para você e como você vai atingir outras pessoas ao seu redor. Você vai estar falando dele, você vai estar ministrando na vida de outras pessoas que estão precisando de ajuda, se sentem depressivas, se sentem um lixo, se sentem pessoas que não valem nada. Você vai oferecer um produto para elas que vai ajudar nessa autoestima também. Você está entendendo? Então assim, você vai poder fazer duas coisas de uma vez só. Levar o reino de Deus e ainda trazer autoestima para essa pessoa e o seu sustento novamente. Você entendeu? E quando você entende todos esses pontos, você trabalha com mais ânimo, com mais força. Lembra de uma vez assim, ó, presta atenção. Um dia que você estava super motivado e você começou a vender, começou a buscar cliente, foi atrás de venda ativa e fez boas vendas, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Você fez boas vendas. Agora pensa num dia que você está mal, que você pensa que você não sabe vender, seus produtos são ruins, que você está para baixo, você não vai conseguir fazer boas vendas. Então, o ponto principal pra gente, que é a chave pra nossa vida, é o fortalecimento da mente. Nossa mente tem que estar sadia, pensando em coisas que vêm do reino. Então, todos os dias de manhã nós vamos fazer o quê? Buscar a Deus, louvar o nome dele, entender, Pai, o que o Senhor tem pra mim hoje. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem pra mim. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Me mostra aquilo que eu preciso fazer no dia de hoje. Me dê estratégias, ok? Para que o seu jardim seja um jardim florido assim como Deus quer que você floresça. E não uma erva daninha. Se você está vivendo como uma erva daninha hoje, nós vamos fazer uma oração para que você possa refletir a imagem de Cristo, ok? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão abençoado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha renovar a mente das sementes aqui, Senhor. Que elas possam se sentir capazes, que elas possam se sentir úteis, mas não segundo o meu pensamento, segundo o pensamento do mundo, mas segundo o teu pensamento, Pai. Que elas comecem a refletir isso, comecem a vivenciar, para que elas possam levar o teu reino para mais pessoas, para que elas possam fazer boas vendas e que ela possa ter mais ânimo para fazer vendas, para aparecer, para divulgar a sua própria marca, Pai. Porque nós estamos aqui para cuidar do espiritual e para cuidar do nosso físico. E que o seu nome, Senhor, seja glorificado em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, gente. Eu abençoo a vida de vocês. Mudem a sua mentalidade. Vocês podem fazer mais. Renuncie essa mentalidade de escassez, de fraqueza. Não vem de Deus. O que vem de Deus está aqui em cima, ó. Um jardim florido, ok? E nunca mais seja um jardim destruído igual esse. Em nome de Jesus, amém. Até mais, gente. Vamos lá.